Olá, bem-vindo ao nosso canal da Paróquia São Judas Tadeu, Diocese de Rio Branco. Eu sou o Padre Anderson Marçal. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. Nós estamos com essa iniciativa trazendo para você elementos da liturgia do domingo que vai iluminar a sua semana e também alguma orientação, alguma dica sobre a catequese da igreja, a doutrina da igreja. Então, nesse segundo programa, queria convidar você para conhecer o Concílio Vaticano II. O concílio é uma grande assembleia da igreja, convocada pelo Papa para os bispos do mundo inteiro. O concílio tem o objetivo doutrinário, dogmático, pastoral. Ao longo da história da igreja, vários concílios aconteceram, tratando temas referentes a Jesus Cristo, ou a Virgem Maria e outros elementos doutrinários. O último concílio, que nós estamos seguindo sua doutrina, é o Concílio Vaticano II, que foi convocado pelo Papa João XXIII. O concílio começou em 1962 e terminou em 1965, já sob a direção pastoral do Papa Paulo VI. Ambos, João XXIII e Paulo VI, hoje reconhecidos como santos da Igreja. O Concílio Vaticano II, esse que nós nos referimos, ele foi um concílio ecumênico, e tinha como objetivo abrir a Igreja para a realidade do mundo moderno. A Igreja que vinha trazendo sua doutrina, vivendo a sua vocação missionária na história, iluminada pelo Concílio de Trento, principalmente, e outros concílios com suas definições teológicas. Mas havia a necessidade de abrir. Então, essa é a expressão do Papa João XXIII, abrir as janelas, deixar entrar o sopro do Espírito Santo. Ele usava ainda uma outra expressão italiana, que é aggiornamento, que é essa renovação, restauração, essa dinâmica para entrar em diálogo com o mundo moderno. O Concílio Vaticano II trabalhou inúmeros temas, como a Palavra de Deus, a liturgia, a comunicação social, a formação dos sacerdotes e outros textos. Ao todo, foram produzidos 16 documentos, entre constituições e decretos. Ao longo dos nossos encontros aqui nesse canal, vamos falar rapidamente sobre esses documentos, principalmente aqueles que dão são de grande utilidade pastoral, vamos dizer assim, onde nós nos deparamos com suas realidades, suas orientações no fazer, no labor pastoral, na organização da igreja. Então, eu tenho uma versão de estudo pessoal, já mais antiga, essa famosa é o compêndio do Vaticano II, com as constituições, decretos e declarações. Vale a pena conhecer e ir acompanhando aí as nossas conversas, tendo em mãos o seu documento. E um comentário do compêndio e uma reflexão a respeito do Vaticano II, eu sugiro para vocês, da Paulinas, embora não tenha nenhum crédito, é o Vaticano II, a Igreja aposta no amor universal. O Vaticano II, a Igreja aposta no amor universal, é de Carlos Josafat. Então é um livro que vai comentar o Concílio Vaticano II e é uma boa dica de leitura para quem se interessa nesse tema. Então é isso, vamos ficando aqui nessa primeira parte, falando dessa realidade do concílio, sugerindo para você especialmente olhar com carinho para a liturgia, a constituição que norteia a liturgia hoje é a Constituição Sacrosanto Concílio, e ela vai abordar a liturgia em todos os seus aspectos, desde o ambiente celebrativo, vestuários, paramentos, como também a linguagem e a maneira como nós devemos participar da liturgia, especialmente dos sacramentos e da Santa Missa. É importante lembrar que a participação na liturgia deve ser frutuosa,
participativa e consciente. Esses são os critérios, né? Então, ter consciência do que se celebra, participar ativamente, né? E, assim, recolher, receber, estar em comunhão com os frutos que cada celebração confere à igreja, à vida espiritual de cada um de nós. Então, para conhecer melhor, vamos acompanhar aí ao longo dos programas esse documento, Sacrosanto Concílio, nos pontos mais importantes. Posso destacar que a grande mudança mais marcante da liturgia é a liturgia na língua vernácula, né? Cada povo celebra a sua missa, os seus sacramentos, na própria língua. Desse modo, favorece a participação mais ativa, consciente, e tudo isso respeitando a cultura, a linguagem, o vestuário, gestual, tudo isso é importante na liturgia. Saiba que na liturgia o corpo também reza, né? Toda a posição corporal é importante e ajuda a entrar no espírito da celebração. Conhecer a celebração previamente, saber o que se vai celebrar, também é uma boa dica para vivenciar o mistério. A nossa vida pastoral, a vida missionária da igreja, toda ela é alicerçada e animada pela liturgia. Nossas celebrações dão dinâmica à vida pastoral da igreja. Por exemplo, nós podemos celebrar todos os sacramentos com missa. É importante a celebração dos sacramentos no contexto da Santa Missa, mas, por razões pastorais, podemos fazê-lo em momentos distintos. Por exemplo, o sacramento da confissão, não tem sentido parar a confissão para celebrar a penitência. Então, obviamente, faremos isso num outro momento. E assim, o matrimônio, agora as ordenações, crismas, as comunhões, a própria Eucaristia, no contexto da celebração da Santa Missa. Bom, por hoje, nesse aspecto da liturgia e da catequese é só, e gostaria de convidar você a meditar e rever aqui o Evangelho desse 16º domingo do tempo comum. Nós estamos no Evangelho de São Mateus. O Evangelho escolhido pela Igreja para esse domingo é o Evangelho capítulo 13 de São Mateus. Estamos aí dentro do bloco das parábolas do reino, onde Jesus vai nos ensinar a falar, a entender e a meditar a respeito da realidade mais importante da pregação de Jesus, que é o reino de Deus. Jesus passou toda a sua vida pública apontando para o reino de Deus, falando do reino de Deus, colocando no coração de todos os seus ouvintes, os seus discípulos e a nós também, essa esperança que dá sentido à vida, o reino de Deus. E aí, para explicar o que seria o reino de Deus, hoje, nesse contexto do 16º domingo do tempo comum, no ano A, nós vemos Jesus usando 3 imagens. O joio e o trigo, que crescem no terreno, a semente de mostarda, a menor de todas as sementes, e, finalmente, a porção, a medida do fermento colocado na massa. O próprio texto é autoexplicativo. Jesus, ao final, quando se reúne com seus discípulos à parte, o texto diz que em casa os discípulos perguntam para Jesus o sentido da parábola do joio e do trigo. E ele explica: o campo é o mundo, a semente, a boa semente, é a proposta do reino de Deus, a semente do mal é o inimigo que lançou, faz crescer toda a maldade no meio do campo, e finalmente o momento da colheita, quando os ceifeiros virão, são os anjos, é o último dia, né? Seria o julgamento final. Então, essa é a explicação do Evangelho. O que o Evangelho ensina para nós? O que essa explicação nos sugere? O Evangelho sugere que é preciso ter paciência. É a primeira virtude que o Evangelho hoje nos sugere, paciência.
dentro do contexto da liturgia, essa paciência de Deus já aparece na primeira leitura, que foi escolhida pela igreja, que é do livro da Sabedoria, capítulo 12. Deus é forte, Deus tem poder, é onipresente, mas age com misericórdia, com paciência. Assim, nós também devemos agir. Então, quando no texto os empregados perguntam ao senhor do campo: o senhor não plantou boa semente? Por que tem aí o joio? Vamos arrancá-lo? E ele diz: não, para que não aconteça de arrancar tanto o joio quanto o trigo. Então, o dono do campo diz: deixai crescer juntos, um e outro. No momento da colheita, vão se colher primeiro o joio e lançá-lo no fogo. Trazendo isso para a vida, olhando o campo da vida, nós percebemos muitos sinais do reino de Deus já evidentes. A bondade que acontece e cresce no coração e na vida de todos nós. Sinais de justiça, do amor, da paz, da reconciliação, a força da solidariedade, a solidariedade entre os povos, é toda a resiliência que ajuda o povo a superar suas mazelas, a empatia em relação ao sofrimento e à dor do outro, são sinais do reino de Deus. Mas, olhando o mundo com mais atenção, ainda percebemos o crescer da maldade. A guerra, a violência, o ódio, o egoísmo, a indiferença, a corrupção, toda a sorte de injustiça que faz sofrer o povo, as pessoas. Mas, no ímpeto, nós talvez queiramos eliminar e arrasar todo o mal. Mas, ao fazer isso, podemos nos precipitar e fazer mal também às coisas boas. Então, é preciso prudência e paciência. É isso que espera da igreja. Depois, chama atenção para o símbolo da mostarda, que é a menor de todas as sementes daquela região de Jesus. Mas ela traz em si a força para ser uma grande árvore. Ela tem um potencial, ela tem toda a potencialidade de uma grande árvore, e onde essa árvore abriga todos os pássaros. Eu chamo atenção para essa semente porque ela representa a comunidade, a sua igreja, a sua paróquia, a sua comunidade de fé, seu grupo de pastoral, seu grupo ou ministério na vida da igreja. Então, pode ser pequeno, pode ser simples, mas ele tem o potencial de fazer crescer o reino de Deus. Não desista do seu trabalho, não desista da sua caminhada como igreja. Não desvalorize, não despreze a pequena comunidade em detrimento da grande assembleia. Valorize também a pequena, porque ela é a comunidade grão de mostarda, que acolhe a todos sem distinção. Dizia para as crianças, numa das minhas homilias do domingo, que as árvores não rejeitam os pássaros. Elas acolhem os pássaros que chegam e se aninham. E assim deve ser a nossa comunidade, lugar de acolhida, sem distinção, com paciência. O resto, tudo mais que precisa de mudança, conversão, cabe à força da palavra. É o próprio Deus que vai operar. A nós, comunidade, é acolher e dar testemunho. E, finalmente, a farinha misturada ao fermento. Um sinal muito bonito do reino de Deus que cresce. O fermento, embora seja uma porção muito pequena, diante da proporção da farinha, ele tem a força de levedar toda a massa e fazer crescer. Mas também o fermento precisa do tempo. E tempo para Deus é graça. O tempo de Deus é uma graça. Então, que saibamos esperar, confiar, continuar lutando, buscando, sonhando com esse reino que Jesus anuncia, mas com toda a docilidade, com a experiência de acompanhar e dar tempo ao tempo. Faça dessa experiência do Evangelho, da leitura do Evangelho, Mateus 13, 24 a 43, um exame de consciência. O seu coração,
no seu coração, no meu coração, nós podemos arrancar a maldade. No mundo, isso é um trabalho que demanda tempo, paciência. Mas no coração, cada exame de consciência, reconhecemos aquilo que em nós cresce e que é mal, e possamos nos esforçar para arrancar do coração toda a raiz da maldade, todo germe da maldade, toda a força e tendência do mal, para que o nosso coração seja um campo bom, onde o reino de Deus e suas ações produzem frutos. Deus abençoe você. Tenha uma semana cheia de graça. Um desafio para você agora. É você que veio, acompanhou o nosso programa. Não se esqueça. Curta, compartilhe com seus amigos, grupo de família e se inscreva para receber também notificações e a continuar acompanhando nossas partilhas catequéticas. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar.